Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui e vim falar de um assunto que mexe muito comigo. Esse assunto tem a ver com tudo que eu planejei para estar aqui. Mas antes eu quero começar com uma pergunta. Quando foi que deixamos de ser potência para sermos projeção? Em que momento você deixou de acreditar em você, de viver a sua verdade, para viver aquilo que as pessoas tinham projetado? Esse bloqueio foi interessante porque eu tentei durante 3 semanas escrever algo para trazer para vocês. Eu percebi que toda vez que eu tentava escrever algo, eu sempre me pegava sem referência, eu me pegava sem estímulo, eu não conseguia escrever. Então eu vou falar um pouco da dificuldade de montar a palestra para essa palestra. E foi percebendo essa dificuldade que ao chegar aqui há 1 semana atrás, eu disse, eu não montei nada. Mas graças a Deus, como tem que ser, fui bem acolhida, fui instruída e falo, não, vai dar tudo certo, a gente vai fazer alguma coisa, eu vou entrar em contato. Saí daqui aliviada, falei, agora vai ser mais fácil. Porém, eu continuei não conseguindo montar a palestra. Montei, não era isso, troca, manda um WhatsApp, não está funcionando. E aí, eu me peguei em um bloqueio. E é por isso que eu vim falar disso hoje. Porque ao ser deixada por uma amiga na porta da minha casa, e contando um pouco da minha história, ela disse assim, nossa, sua história é tão bonita. E eu fiquei com aquilo na cabeça. É claro que eu não ia conseguir escrever nada. Porque eu estava presa no bloqueio da necessidade de aprovação. Eu queria algo que fosse perfeito. Que eu conseguisse emitir a minha mensagem. E isso é doloroso porque eu vivi a minha vida inteira assim. Buscando aprovação. Buscando o consentimento das pessoas para ser quem eu era. E foi caminhando nessa palestra, que foi para mim quase um processo terapêutico, que eu me pus uma proposta. Nós vamos trabalhar quem você é. Que é uma pessoa espontânea, que é uma pessoa que fala sem script da vida. E o que você tiver que falar. Então, tudo que eu vou dizer aqui hoje, eu não escrevi nada. Eu vou dizer o que está vindo do meu coração. Obviamente, eu fiz uns tópicos, porque ele já é besteira. Tudo começou nessa busca de autoconhecimento quando eu tive um término. E esse término foi muito doloroso para mim. Porque não era sobre terminar com alguém. Não era sobre sentir o abandono de um amor que estava indo. Mas era sobre perceber que há muito tempo eu tinha me abandonado. Eu tinha esquecido de mim. Eu não sabia quem eu era. Foi ali que eu vi que eu tinha perdido, ou talvez nem conhecia, a minha identidade. Então, eu comecei uma busca muito profunda para saber quem era a Aline Bianca. Durante toda a caminhada, eu sempre tive feedbacks muito positivos. Porque quando eu estava confortável com alguém, eu sempre era eu. Então as pessoas viam a minha essência. Mas quando pedia performance, eu me reportava à infância, onde eu sempre estava meio fora do lugar. Enquanto todo mundo estava falando de roupa, eu queria ler livro. Enquanto todo mundo estava falando de maquiagem, eu estava fazendo poema. E eu me achava um peixinho fora d'água. Às vezes me sentia sozinha, mesmo sendo muito comunicativa. Porque foi durante o processo terapêutico que eu pude ver que, apesar de ser comunicativa, uma pessoa expansiva, eu era uma pessoa introspectiva. A superfície não era para mim. Eu precisava de algo mais profundo. E eu tive que fazer um acordo. E foi assim.
A gente, quando passa uma situação difícil, a gente quer logo sair dela, né? A gente não faz esse movimento? Nossa, eu preciso sair daqui. E o que eu quero dizer para vocês é, não saia daí. Fique aí até você entender por que você chegou. Entenda o processo que te levou àquilo e não culpe aos outros por você estar ali. Porque não era questão mais do término, era questão que eu havia me esquecido. Essa autorresponsabilidade de chamar para você a consciência do que foi feito. Então, o que aconteceu? Eu tive que perder tudo para encontrar a mim mesma. Às vezes é necessário que a gente abra mão de coisas que não fazem sentido. Tenha coragem de abraçar, como diz Rubem Alves, a gente quer voar, anseia o voo, mas teme a altura. Então, às vezes, é necessário abraçar mesmo esse vazio, esse espaço que a gente não tem muita certeza, para abraçar a nossa individualidade. E foi assim que eu fui percebendo quantas projeções eu fui carregando. Quantas coisas me trouxeram até ali. E como eu precisava, de certa forma, encarar isso com nobreza. No processo terapêutico, também, eu descobri que eu tinha transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Aí tudo fez sentido na minha cabeça, né? E levar minha irmã para a escola, esquecer que ela estava na minha garupa, pegar uma coisa no mercado e deixar a chave no lugar da coisa que eu peguei. Antes mesmo de eu vir para cá, fui fazer a maquiagem, esqueci a chave. Aí voltei para pegar a chave, esqueci. Então, assim, sou eu. Só que antes eu não sabia disso. Então, quando eu não conseguia fazer algo, é porque você não quer. Você não está fazendo o suficiente. Então, você vai crescendo com todas essas demandas. Mas é interessante que, ao conversar no posto com um amigo sobre um caso de uma paciente, foi quando eu percebi que ali eu estava prestando atenção demais. Mas porque a gente não estava falando de coisas fúteis, a gente estava falando da dor humana, que é o que sempre me cativou. Eu não quero conversar com a pessoa, saber o que ela fez da vida, ou como que foi. Eu quero saber quem ela é, qual que é a potência que habita nela. E uma característica muito forte em mim é sempre olhar para o outro e lançar ele muito à frente. Hoje aqui nós tivemos duas referências de potência. Como que você transforma o seu bloqueio no seu propósito? Porque é assim que Deus nos conduz. Ele projeta a gente naquela coisa que mais dói em nós. Só que como uma orquestra, cada instrumento tem seu som, nós também somos assim. Nós possuímos cada um o seu som. Então, uma reflexão do bloqueio talvez também seja perceber que você não precisa ser um violino. Não precisa ter uma cópia perfeita, não precisa seguir um script social. Quem é você? Quantas projeções você tem que não são suas? Quantas escolhas você já fez que você não escolheu? Então eu te pergunto, quem está escolhendo por você? Para você estar aqui até hoje, como que está a sua vida? O que te levou? Você está feliz? E aí a gente vem pro bloqueio, né? Olha aqui, estou eu aqui com meu bloqueio de necessidade de aprovação. Enfrentando a aprovação ou desaprovação. Mas quando eu escolho falar a minha verdade, eu escolho seguir, apesar dele. E transformar o que poderia ser um bloqueio em oportunidade de ser ouvido. E eu vou falar uma coisa interessante sobre o bloqueio. A primeira característica que a gente vê é uma desconexão com a nossa essência. Você faz, caminha, mas parece estar sempre fora do lugar. Sempre desconectado, algo que não satisfaz. Então você trabalha infeliz, você vai numa festa que você não quer, você conversa com pessoas que não fazem sentido, para pertencer. Mas eu te pergunto, pertencer ao quê? Qual que é seu espaço? Falta de clareza.
Lembra do poço, do mergulho? É necessário que eu esteja lá e veja com clareza aquilo que me toca. Que eu veja com clareza aquilo que faz sentido para mim. Porque eu preciso mostrar a minha vulnerabilidade para trazer o que eu tenho de humano. Para trazer aquilo que faz sentido para a minha vida. Ninguém quer ver perfeição. Nós queremos ver seres legítimos, autênticos. O medo de errar. Quem que fez algo grandioso que nunca errou? Quem que não, para fazer algo que se destacasse, nunca errou? E quando a gente erra, é aqui que a gente percebe, opa, aqui não está muito legal, e dá direção. Porque se a gente buscar sempre acertar, nós iremos nos acovardar e viveremos sempre à margem. À margem do que pensamos, do que sentimos. Nunca exploraremos a dor e a delícia de sermos nós mesmos. Então é necessário avançar e o viver para agradar. Que escravidão. Quem nunca aqui viveu para agradar? Quando eu decidi na terapia, e as pessoas que me conhecem mais próximas sabem disso, eu me fiquei um pouco rebelde. Porque às vezes quando você está numa polaridade, para você avançar para a outra, é necessário às vezes uma radicalidade. Então o que eu fiz? Eu comecei a gostar da palavra não. Vamos na festa que fica até 3 horas da manhã bebendo. Não. Eu preciso dormir. Vamos ser... Não. Chegava no lugar, dava o meu tempo. Minha bateria social tinha acabado. Tchau. Às vezes eu não queria sair, porque eu adoro ficar em casa com as minhas coisas. É o meu momento ali de recarregar a bateria. Mas se você ficar em casa, você não vai, sei lá, encontrar o amor, você não vai encontrar pessoas. E eu comecei a dizer não. Até um ponto deles entenderem como que funcionava. Hoje, se eu sair muito, o pessoal às vezes já fala assim, amanhã a Aline nem vem, que a bateria dela acabou. Mas, falando assim, parece que foi fácil. Mas eu falava e chorava. Porque a gente quer agradar, porque a gente busca o amor. Busca a falta. A gente está sempre na falta. Só que eu fui entendendo que a falta, ela faz parte de nós. A falta, ela é uma peça intrínseca do nosso ser. Então a gente sempre vai viver em falta. Porque precisa do vazio, não é? Senão não cabe mais nada. Que graça teria se a gente fosse completo? E eu fui começando a observar o que eu fiz para superar isso. Então eu comecei com autoconhecimento. Quem que eu sou? O que me faz feliz? Tomar café me faz feliz? Vou tomar café. Eu não bebo, mas também não julgo. Mas eu fui me colocando nos lugares que me preenchiam. Por isso que na conversa com os amigos, eu cheguei em casa, eu estava com a bateria 300 por hora. Aí eu vi que me preencheu. Então, quando eu tenho conversas que me agregam, quando falam de ideias, de perspectivas, de coisas profundas, aquilo me enche a alma. E foi assim que eu fui me conhecendo. Foi assim que eu fui trazendo o que era talvez uma dificuldade pelo déficit de atenção. Eu fui vendo os pontos positivos também, que é a criatividade, que é a capacidade de ver várias coisas que ninguém está vendo. E que eu tinha atenção sim, só que eu tinha atenção demais. Mas quando era uma coisa que eu gostava, aí sim eu prestava atenção. Até demais. Tipo videogame. Conexão com algo maior. Eu acredito que nós somos aqui uma imagem de algo muito maior, de uma essência maior. Nós somos projetados para impactar, para ser agentes dos destinos. Nós estamos aqui para cada um poder acessar o destino do outro e conseguir transformar esse outro em outro melhor. Só que nós vivemos vidas tão egóicas que nós achamos que nós somos aquilo que nós temos. Isso não é verdade. E a quebra de crenças limitantes. O que você acredita? Você acredita que você é projeção ou potência? Porque aquilo que você alimentar é o que vai te trazer a maior possibilidade de vencer e de avançar. E é interessante falar isso aqui, porque o propósito não é sobre o que você faz. É sobre quem você é.
O mundo não quer saber o que você faz. O que você faz, muita gente faz igual. Mas como você faz, ninguém faz. Cada característica que nós temos é única. Quando você lembra de um doce, a pessoa tem um jeito de preparar o doce que é diferente. Quando dá um abraço, o abraço tem um jeito de abraçar que às vezes parece que vai, né, sufocar de tão urso que é. Outros já pegam na mão assim, na beiradinha. Então cada um de nós somos únicos. E nós não podemos perder a oportunidade de colocar essa beleza, essa digital que foi nos dada no mundo. Vamos parar de copiar, de cópias. Porque até quando a gente faz a cópia do quê? Do original. A gente não consegue copiar uma pessoa original, com as dores, com os dissabores da vida dela. Então é necessário que a gente avance para dentro, não para fora. Não na aparência. Porque quanto mais distante da nossa essência nós estivermos, mais sofrimento nós teremos. Então, às vezes, diga não. Não quero, não gosto. É assim que me faz feliz. Porque quem nos amar vai amar a nossa verdade, não a mentira que nós criamos. E eu vou finalizar com uma história interessante. E enquanto eu estava aguardando, eu percebi que ela faz parte do contexto de quase todo mundo. Que é a história do João de Barro. Havia um pássaro muito habilidoso que ele era empenhado em construir o seu propósito, que era a casa. E dia após dia, ele se dedicava a criar essa casa. Ia pôr nos detalhes, se esforçando. Sol, deitava, vinha, fazia, acreditando que o propósito dele ia ser cumprido. Até que um belo dia, sem que ele esperasse, né, porque imprevistos, vocês sabem, acontece. Veio a chuva e derrubou toda a casa do João de Barro. E no meio daquela tempestade, ele começou a refletir: como pode? Eu dediquei tanto a construir essa casa. Eu fiz tudo e me empenhei. Mas aí, passada a tempestade, no outro dia, quando ele ia começar a construir a casa novamente, ele parou e refletiu. Falou: peraí, eu não sou a casinha. Eu não sou a casa. Eu sou o João de Barro. Então você não é um relacionamento que não deu certo. Você não é sua casa. Você não é seu carro. Você não são os erros que você cometeu. Você é o João de Barro. Se você não conseguir, constrói de novo, faça de novo. Nós somos os criadores de tudo que tem na nossa vida. Então, a maior nobreza que nós temos é construir, reconstruir e reconstruir. Então não identifique a sua alma em coisas materiais, porque você é muito mais do que isso. E eu termino parafraseando Sartre, porque não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Muito obrigada.